Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações, para ser revelado nos últimos dias antes do soar da última trombeta. Para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra. De tempos em tempos Deus tem o seu porta-voz para levantar na terra. Deus nunca levantou um porta-voz na terra quando os povos da terra estavam obedecendo a Deus aqui na terra. Quando Deus levanta o seu porta-voz aqui na terra é porque os povos da terra estão em desobediência a Deus aqui na terra. Deus nunca fez surpresa para os povos da terra. Tudo que Deus fez antes, Ele revela aos seus servos, os profetas. Deus está levantando o seu porta-voz no século XXI, no terceiro milênio, para avisar para os povos da terra o que em breve vai acontecer, ou o que em breve Deus vai fazer com os povos da terra que não querem obedecer às suas santas palavras aqui na terra. Tudo que os povos da terra precisam para não serem condenados no último dia está nas Escrituras Sagradas. Que os povos da terra procurem obedecer às Escrituras Sagradas como inspiração divinas, porque quem desobedece às Escrituras Sagradas não está desobedecendo ao homem aqui na terra, está desobedecendo ao próprio Deus aqui na terra. Diz um provérbio verdadeiro: quando nós oramos, falamos com Deus. Quando nós abrimos as Escrituras Sagradas, Deus fala conosco. Então, quando alguém aqui na terra quiser ouvir a voz de Deus, é só abrir as Escrituras Sagradas. Ouçam, amados irmãos e ouvintes, através das Escrituras Sagradas. Vamos tomar como base para a nossa mensagem o ponto da palavra original que se encontra em Apocalipse 22, 16 a 21. Apocalipse 22, 16 a 21. Provérbio 35 e 6. Deuteronômio 4, 2. Deuteronômio 12, 32. Em Deuteronômio e Provérbios, Deus fala pela boca do seu servo Moisés e do seu servo Agur, advertindo os povos da terra de geração em geração, para não acrescentarem nem diminuírem nem um tio, nem um cedilho das Escrituras Sagradas. Veja o que Deus falou pela boca do seu servo Moisés em Deuteronômio 12, 32. Tudo o que te ordeno observarás, nada te acrescente nem diminuirás. Veja o que Deus falou pela boca do seu servo Agur em Provérbios 35, 6. Toda a palavra de Deus é pura, ela é um escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que ele não te repreendas e tu seja achado mentiroso. Veja o que o anjo do Senhor Jesus Cristo falou para João no livro do Apocalipse 22, 16 a 21. Meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve, tenha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu testifico a todos que ouvirem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós vamos mostrar nesta mensagem o lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. Se as Escrituras Sagradas estão ocultas para as lideranças religiosas do século XXI, como os fiéis destas lideranças podem compreender as Escrituras Sagradas se elas estão ocultas para os 90% das lideranças religiosas do século XXI, aquelas santas palavras ditas por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 15, 16 a 14, 6 a 14. Invalidam a palavra de Deus para seguir uma tradição religiosa na terra. Louvam a Deus somente com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Em vão é o culto que muitos líderes religiosos prestam a Deus, porque eles ensinam doutrinas e preceitos dos homens. São cegos e guia de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no abismo de perdição. Este é o lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. Quem crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, pode ver que tem
muitas partes das escrituras sagradas que está oculta para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Uma das partes das escrituras sagradas da doutrina do Senhor Jesus Cristo, veja Mateus 15, 6 a 14, está oculta para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. O que mais irrita a Deus é o acrescentar e o diminuir as escrituras sagradas. Cada líder religioso quer ser mais sábio do que o outro. Quando examinam as escrituras sagradas, encontram defeitos e traduzem as escrituras sagradas na linguagem deles próprios. Uns acrescentam e outros diminuem, tirando os originais das escrituras sagradas. Se o Senhor Jesus Cristo ainda viesse pisar nesta baixa terra, quando ele chegasse nas igrejas da terra, ele usava aquelas mesmas palavras que está escrito em Mateus 15, 6 a 14. Porque quem crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas não pode ver as igrejas do século XXI com muita diferença daquelas igrejas do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Mais de 90% das igrejas do século XXI estão copiando aquelas igrejas do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra. Assim como as escrituras sagradas estavam ocultas para aqueles líderes religiosos dos fariseus, está oculta para mais escrituras sagradas, mas não compreendem nada do que eles estão lendo nas escrituras sagradas. É lamentável de se dizer, mas é a realidade. Talvez tenham 1/4 das escrituras sagradas ocultas para as lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. As redes sociais mostram todos os dias as aberrações de muitas lideranças religiosas do século XXI. Podemos dizer, sem medo de errar, de Mateus ao Apocalipse está oculta para mais de 50% das lideranças religiosas do século XXI, do terceiro milênio. Qual é um líder religioso hoje no século XXI que tem capacidade de ler Mateus 15, 6 a 14 e entender nos seus originais? Quem são realmente os cegos que estão guiando cego hoje no século XXI, terceiro milênio? Qual é um líder religioso do século XXI que tem capacidade de ler João 10, 1 a 16 e entender nos seus originais? João 10, 1 a 16 é mais uma das partes das escrituras sagradas ocultas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. O que está acontecendo com mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI é o mesmo que aconteceu com Saul. O que aconteceu com Saul? Todos os leitores das escrituras sagradas sabem o que foi que aconteceu com Saul. Porque desobedeceu a santa palavra de Deus. Saul orava e Deus respondia a sua oração. Mas depois que Saul desobedeceu a Deus e a sua santa palavra, Deus rejeitou a oração de Saul. Por Deus não ouvir mais a oração de Saul, Saul procura uma necromante que ele tinha expulsado do seu território. Veja 1 Samuel 28, 1 a 25. Deus se tornou inimigo de Saul por causa da sua desobediência à santa palavra de Deus. Será que o que aconteceu com Saul não está acontecendo com muitos líderes religiosos do 21 terceiro milênio? Deus tem se tornado seu inimigo e não ouve mais as suas orações por causa da desobediência deles nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Todos os líderes religiosos do século XXI dizem: nós somos ungidos de Deus. Ai de quem tocar nos ungidos de Deus. Saul também era ungido de Deus, mas por causa da sua desobediência a Deus, Deus se tornou seu inimigo e a sua unção estava anulada por Deus. O mesmo que Deus fez com Saul, está fazendo com muitos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Deus não está ouvindo as orações de muitos líderes religiosos do século XXI. E eles estão procurando os necromantes para saber por que Deus não ouve mais as suas orações. Então, não precisa nem procurar necromantes para saber o porquê Deus não ouve as suas orações. Basta examinar as escrituras sagradas. Veja João 9,31. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Quando o homem deixa de dar ouvido à palavra de Deus para dar ouvido aos seus fiéis, acontece com este homem o que aconteceu com Saul.
Veja 1 Samuel 15, 23 a 35. Saul pecou contra Deus porque deu ouvido ao povo. Os líderes religiosos do século XXI estão pecando porque estão dando ouvido ao povo e não à palavra de Deus. Muitos líderes religiosos do século XXI receberam a mesma unção que recebeu Saul, mas ainda não perceberam que estão recebendo o mesmo castigo que Saul recebeu por desobedecer a palavra de Deus. Quando o homem recebe a unção de Deus, recebe um bom espírito para compreender as escrituras sagradas dos seus originais, assim como elas foram escritas. Quando este mesmo homem desobedece a palavra de Deus, Deus retira deste homem o seu bom espírito. Deus permite que um espírito mentiroso entre neste homem para ele crer na mentira, pensando que está crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses 2, 3 a 12. Então Deus oculta as escrituras sagradas para os tais, e eles lêem as escrituras sagradas todos os dias, mas não compreendem nada do que estão lendo nas escrituras sagradas, porque as escrituras sagradas lhes são ocultas para eles. Eles estão como aqueles discípulos de Emaús. Andavam com Jesus Cristo e não reconheciam quem era Jesus que andava com eles na estrada de Emaús. Para aqueles discípulos de Emaús, as escrituras sagradas estavam ocultas para eles. O Senhor Jesus Cristo falava das escrituras sagradas e eles não entendiam nada, porque para quem não crê nas escrituras sagradas, elas se ocultam para os incrédulos. O Senhor Jesus Cristo chamou aqueles discípulos de incrédulos, porque não acreditavam nas escrituras. Veja o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Lucas 24, 13 a 49. Por não acreditar nas escrituras sagradas, veja o que está acontecendo com muitos líderes religiosos do século XXI, por não acreditarem nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Deus está enviando a operação do erro para que eles creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Profecias de Paulo para os finais dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Tudo nos mostra que a volta do Senhor Jesus Cristo está próximo, porque todos os sinais proféticos estão se cumprindo hoje no século XXI, no terceiro milênio. As apostasias se alastram nas igrejas do século XXI, se alastram como a gangrena sobre a face da terra, dentro das religiões do século XXI, terceiro milênio. Mas o sono é profundo nas lideranças religiosas do século XXI. É como disse Paulo em Romanos 11, 8. É como está escrito: Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Ai daqueles que estas palavras estiverem se cumprindo neles. Ai daqueles que as escrituras sagradas estiverem ocultas para eles. Ai daqueles que acrescentarem e que diminuem as escrituras sagradas. Ai daqueles que discordarem do porta-voz que Deus está levantando na terra no século XXI, terceiro milênio. Deus tem revelado todos os segredos que estavam ocultos nas escrituras sagradas para o porta-voz de Deus. Deus se comprazeu deste pequeno servo para revelar os segredos das escrituras sagradas que estavam ocultos. Deus mostra para o seu pequeno servo tudo o que em breve vai acontecer com os povos da terra que não crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Nós vamos mostrar mais duas passagens das escrituras sagradas que estão ocultas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Veja carta de Judas, capítulo 1, 3 a 25, segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1 a 22. Irmãos, sinceramente, eu nunca ouvi uma pregação nas igrejas do século XXI, em 2 Pedro 2, e carta de Judas 1, 3 a 19. Estou dando apenas um exemplo de como as escrituras sagradas estão ocultas para as igrejas do século XXI. Tem igrejas hoje no século XXI que para um pregador pregar uma mensagem, primeiro tem que o líder da igreja examinar primeiro, antes do pregador pregar. Porque, com certeza, se o pregador, ou na carta de Judas, capítulo 3 a 19, os líderes não aceitam a mensagem deste pregador.
Estamos dando apenas um exemplo da incredulidade das lideranças religiosas do século XXI do terceiro milênio. Então, tem passagens das Escrituras Sagradas que não se pode pregar hoje nas igrejas do século XXI do terceiro milênio. Por exemplo, se eu chegasse em uma destas igrejas que não tem a doutrina das Escrituras Sagradas e fosse me dada uma oportunidade para eu pregar, e Deus falasse ao meu coração para pregar o capítulo 10 de São João, ou o capítulo 34 de Ezequiel, e Deus, usando o seu servo, exortasse a igreja, mostrando as verdades das Escrituras Sagradas, será que eu teria oportunidade outra vez para pregar nesta igreja? Amados irmãos, os povos religiosos do século XXI estão tão acostumados a ouvir a voz do homem que quando Deus fala para uma igreja hoje no século XXI, a murmuração é grande contra o pregador, contra este pregador, porque para exortar a igreja, e as lideranças não querem nenhum pregador que exorte a sua igreja hoje na terra. O pregador tem que pregar a palavra que agrade aos seus ouvintes. O pregador tem que pregar uma palavra que o povo quer ouvir. O pregador não pode pregar uma palavra que o povo precisa ouvir. Tem que pregar uma palavra que o povo quer ouvir. E a palavra que o povo religioso do século XXI quer ouvir é uma palavra de bênção e prosperidade. De bênção e prosperidade financeira. A maioria dos povos religiosos do século XXI só pensa no materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos mostrando o lado oculto das Escrituras Sagradas, que muitos religiosos do século XXI não conhecem. Quem já ouviu uma pregação de um pregador do século XXI, com base em João 10, 1 a 16, Ezequiel 34, 3 a 19? Prestem bem atenção, amados ouvintes, que nenhum pregador do século XXI tem capacidade de explicar estas passagens bíblicas de João 10, Ezequiel 34, 2 Pedro, Judas 1, porque são ocultos para os pregadores do século XXI do terceiro milênio. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja Mateus 13, 1 a 16. O Senhor Jesus Cristo contou uma parábola e os seus discípulos perguntaram por que ele só falava por parábola. O Senhor Jesus Cristo respondeu-lhes: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Pois ao que tem é acrescentado mais ainda, para que tenham com abundância. Mas o que não tem, até aquilo que ele tem, será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo, não ouvem. Eles vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma percebereis. E vendo vereis, e de maneira alguma entendereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para não verem com os seus olhos, nem ouçam com os seus ouvidos, nem entendam com o seu coração, nem se convertam e sejam curados da sua cegueira. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Todas as parábolas contadas por nosso Senhor Jesus Cristo é o lado para os líderes religiosos do século XXI do terceiro milênio. Ou seja, as santas palavras do Senhor Jesus Cristo é um mistério que não pode ser revelado para muitos líderes religiosos do século XXI do terceiro milênio. Nos dá a entender pelo Espírito de Cristo que de Mateus ao Apocalipse, que está no Novo Testamento, e muitas outras passagens do Antigo Testamento estão ocultas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI do terceiro milênio. Vamos meditar um pouco na carta de Judas, capítulo 1, versículo 3 a 19. São profecias que só veio a se cumprir dos anos 1517 para cá. Você talvez diga: e por que a profecia de Judas só veio a se cumprir do ano 1517 para cá? Vamos meditar na carta de Judas, capítulo 1, 3 a 19, que diz assim: amados ouvintes, vocês vão entender que esta profecia de Judas era para os finais dos tempos, e nós podemos dizer que os finais dos tempos começou
do ano 1517 para cá. Vejamos a profecia de Judas para os finais dos tempos. O Espírito Santo estava mostrando para Judas tudo o que iria acontecer nos finais dos tempos antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé, que de uma vez para sempre foi entregue aos santos, porque se introduziram furtivamente certos homens, que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubesse tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Ele tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também estes falsos mestres, sonhando, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Mas quando o arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, blasfemando de tudo o que não entendem e naquilo que compreendem de um modo natural, como os seres irracionais, mesmo nisso se corrompem. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Estes são os escolhos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que nada compreendem e se apacentam a si mesmos. Sem temor, são nuvens sem água, levada pelos ventos, são árvores sem folhas e sem frutos, duas vezes mortas e desarraigadas, ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias torpezas, estrelas errantes para as quais tem sido reservada para sempre a negrume das trevas. Para estes também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que veio o Senhor com seus milhares de santos para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as obras de impiedade que impiamente cometeram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra eles proferiram. Estes são os murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências, e a sua boca diz coisas muito arrogantes, adulando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito de Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, um porta-voz de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Um porta-voz de Deus só vai até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Nós acabamos de fazer a leitura no livro de Judas, profetizando sobre os falsos mestres que iriam surgir nos finais dos tempos, antes de tocar a última trombeta. Uma coisa que eu descobri no livro de Judas, que existe a Bíblia corrigida e a Bíblia atualizada. Na Bíblia atualizada tem o nome destes falsos mestres, que surgiu do ano 1517 para cá. Na Bíblia corrigida não tem o nome destes falsos mestres, que surgiu do ano 1517 para cá. Amados leitores das Escrituras Sagradas, pegue uma Bíblia atualizada, pegue uma Bíblia corrigida, leia o versículo 12 da carta de Judas, leia o versículo 12 da carta de Judas na Bíblia atualizada, leia o versículo 12 da carta de Judas na Bíblia corrigida. Na Bíblia atualizada você vai encontrar a palavra pastores. Na Bíblia corrigida você não vai encontrar a palavra pastores.
descobriu por que os mestres das religiões corrigiram a Bíblia Sagrada para tirar o nome de pastores da carta de Judas 1,12. Os amados irmãos já meditaram na carta de Judas. Aqueles que tinham o nome de pastores que iriam surgir nos finais dos tempos, antes da volta do Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que os finais dos tempos, profetizado por Judas, começou depois do ano 1517 para cá, depois da reforma protestante feita por Martinho Lutero. Quando os mestres das religiões meditaram na carta de Judas e descobriram que aquela profecia de Judas era para os pastores, então eles corrigiram a Bíblia para tirar a palavra pastores da carta de Judas. Então a carta de Judas se tornou um dos lados ocultos das Escrituras Sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. Então na Bíblia corrigida está oculta a palavra pastores. Não existe na Bíblia corrigida a palavra pastores, em Judas 1,12. Ninguém pode encontrar na Bíblia corrigida a palavra pastores, na carta de Judas 1,12. Então, isso quer dizer que a carta de Judas está oculta para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI do seu milênio. Encontramos mais outra passagem das Escrituras Sagradas oculta para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. Veja Isaías 56:11, mais uma correção das Escrituras Sagradas em benefício dos pastores. Isaías 56:11 diz que os pastores são cães gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Encontrar a palavra todos sem exceção. A palavra todos sem exceção você só encontra na Bíblia atualizada. Os mestres das religiões tiraram a palavra todos sem exceção para beneficiar alguns pastores. Isaías foi bem claro e objetivo nas suas palavras. Quem são os pastores de geração em geração, até a consumação do século. Mas uma passagem das Escrituras Sagradas que tem o lado oculto para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. Qual é um homem intitulado pastor hoje no século XXI que compreende esta profecia de Isaías quando se fala em falsos pastores hoje no século XXI? Muitos pastores dizem, mas não são todos os pastores que são bons. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, veja mais uma passagem das Escrituras Sagradas que tem o seu lado oculto para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. Veja João 10:1-16. Isaías diz que são todos sem exceção. Muitos pastores se justificam que são bons pastores. O Senhor Jesus Cristo, em João 10:1-16, confirma se realmente estes pastores têm razão em dizer que são bons pastores. O Senhor Jesus Cristo confirma que não tem nenhum bom pastor aqui na terra. Todos, sem exceção, são mercenários e não são pastores. Só pisou um homem nesta baixa terra que podia abrir a sua boca e dizer que é um bom pastor. O nome deste homem chama-se Senhor Jesus Cristo. Todos os homens, sem exceção, são mercenários e não são pastores, disse o Senhor Jesus Cristo. Mais um lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI e terceiro milênio. Um porta-voz de Deus vê as lideranças religiosas do século XXI como o Senhor Jesus Cristo viu as lideranças religiosas no tempo em que ele esteve aqui nesta baixa terra. Veja Mateus 23:1-24. Os fariseus, que eram doutores da lei, estavam sentados na cadeira de Moisés. Os fariseus diziam que eram pastores e mestres e guias dos povos religiosos. Os povos religiosos obedeciam a tudo o que os fariseus ensinavam, porque eles estavam no lugar de Moisés. Vamos ver mais um lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI do seu milênio. Mateus 23:1-24. O Senhor Jesus Cristo não discordou com os fariseus que eles não conheciam a lei de Moisés. Mas veja o que o Senhor Jesus Cristo diz com os fariseus.
Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que eles disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque eles dizem e não fazem, e não praticam o que eles dizem, ou não praticam o que eles ensinam para vocês que vos ouvem. Pois atam fardos e difíceis de suportar, e põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Todas as suas obras eles fazem, a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e aumentam as suas franjas dos seus vestidos, ou seja, dos seus mantos. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas ou nas igrejas, das saudações nas praças públicas e de serem chamados pelos homens de rabi, ou seja, de mestre ou pastor. Vós, porém, não queirais ser chamado rabi, mestre ou pastor, porque um só é o vosso mestre. Todos vocês são irmãos, e a ninguém sobre a terra chamei de vosso pai, porque um só é o vosso pai, aquele que está nos céus. Ninguém queira ser chamado guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo Jesus. Mas o maior dentre vós há de ser o vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, e nem aos que querem entrar vocês permitem que entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais a casa das viúvas sob pretexto de fazer longas orações, condenação ou maior castigo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis mais terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito um prosélito, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso nada é, mas quem jurar pelo ouro do santuário, esse fica obrigado ao que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário, ou quem santifica o ouro? Quem jura pelo altar, isso nada é, mas quem jurar. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar, ou que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo quanto sobre ele está. E quem jura pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está assentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de tudo, do cominho, da hortelã, do endro, do arruda, de tudo que vocês ganham. Vocês não negam nem um centavo, mas omite o mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia, a fé. Estas coisas vocês devem fazer, porque ainda estão na lei. E não omitir as outras, guias cegos, que quais o mosquito engolis um camelo. Amados irmãos, qual é o líder religioso do século XXI que não está enquadrado nestas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ele disse quando ele esteve aqui nesta baixa terra, e ficou escrito em Mateus 23, 1 a 24, mais uma passagem das Escrituras Sagradas que tem o seu lado oculto para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Que sabedoria infinita a do Senhor Jesus Cristo, mas os seus conselhos não entram na mente dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Qual é um líder religioso que não gosta que os seus fiéis lhe chamem de pastor e mestre? Foi o que o Senhor Jesus Cristo viu naqueles líderes religiosos do seu tempo, quando ele esteve aqui nesta baixa terra. Queriam que os seus fiéis lhe chamassem de pastor e mestre e guias religiosos. Tinha muitos fiéis que chamavam os seus líderes religiosos de meu pastor, outros chamavam de meu pai. O Senhor Jesus Cristo disse para aqueles fiéis religiosos: não chamem os seus líderes religiosos de pai, não chamem os seus líderes religiosos de guias, não chamem os seus líderes religiosos de pastores, porque vocês todos são irmãos.
Se vocês todos são irmãos, isso quer dizer que os vossos líderes religiosos são vossos irmãos e não são os vossos pastores, nem guias e nem mestres. E não são vossos pastores e nem mestres. Qual é os fiéis de uma religião hoje do século XXI que não tem prazer em chamar o seu líder religioso de meu pastor? Mais de 90% dos religiosos do século XXI tem muito mais prazer em chamar um homem de meu pastor do que chamar o Senhor Jesus Cristo de meu pastor. Veja o lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI. João 10, 11 a 16. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não é pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo vem e arrebata as ovelhas e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 23, 1 a 24, que ninguém aqui na terra quisesse ser chamado de pastor, porque na sua igreja aqui na terra não tem pastores e nem rebanhos. Na sua igreja aqui na terra tem um só rebanho e um só pastor. Todos os homens que se intitulam a si mesmo pastor não são pastores, são mercenários, todos sem exceção. Todos os homens que são intitulados pastores são contenciosos, ou seja, contendem com o Senhor Jesus Cristo. Tem alguém equivocado nessa história, ou os homens que são intitulados pastores ou o Senhor Jesus Cristo, porque uma coisa não bate com a outra coisa. O Senhor Jesus Cristo disse que os homens não são pastores, são mercenários. Os homens dizem que são pastores, não são mercenários, e que são pastores ungidos por Deus. Agora Deus manda o seu porta-voz perguntar para estes homens que se dizem que são pastores ungidos por Deus, aonde se encontra nas Escrituras Sagradas Deus ungindo pastores para ficar à frente do seu povo aqui na terra? Aonde o Filho de Deus ungiu pastores para ficar à frente da sua igreja aqui na terra? Este é um dos motivos das Escrituras Sagradas estar oculta para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Como o Senhor Jesus Cristo vai abrir os entendimentos das lideranças religiosas do século XXI, se eles não acreditam nas palavras do Senhor Jesus Cristo que está nas Escrituras Sagradas? O Senhor Jesus Cristo continua dizendo hoje ao lado do Pai Celestial aquelas mesmas palavras que está escrita em João 10, 1 a 16, que na sua igreja na terra não tem rebanhos e nem tem pastores. Na sua igreja aqui na terra tem um só rebanho e um só pastor. Ficamos a imaginar como vão se apresentar no tribunal de Cristo os homens que não obedecem às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, dentro das suas igrejas. Porque está escrito em 2 Coríntios 5,10 que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo para prestarem contas de todas as desobediências às santas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Ninguém escapa de passar pelo tribunal de Cristo para prestar conta de tudo que praticou aqui na terra por meio do seu corpo, seja bom, seja mau. Um dos países do globo terrestre que mais brinca com a santa palavra de Deus hoje no século XXI é o nosso país brasileiro. O Brasil é um dos países que mais se profana as Escrituras Sagradas hoje no século XXI, terceiro milênio. Veja como se encontrava o povo religioso no tempo do profeta Isaías. Veja Isaías 52, 3 a 15. E agora que eu acho, eu aqui, diz o Senhor, pois o meu nome é blasfemado todos os dias pelos religiosos da terra, pois pelo que o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os seus dominadores dão uivos sobre ele, diz o Senhor. E o meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo. Portanto, o meu povo saberá,
o meu nome, portanto saberá naquele dia que sou eu que falo, eis-me aqui. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que anunciam coisas boas, que proclamam a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias, eles levantam a voz juntamente e exultam, porque de perto contemplam a volta do Senhor Jesus Cristo a Sião. Será que estas palavras do profeta Isaías foi só para o povo do seu tempo? A palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, nesta manhã do dia 7 de setembro de 2016, esta mesma palavra está sendo renovada para os povos religiosos do século XXI, do terceiro milênio. O nome de Deus é blasfemado todos os dias dentro das religiões do século XXI, do terceiro milênio. Não tenho certeza, é um pensamento próprio. Então, o meu pensamento é que o nosso país brasileiro é o país que mais se funda religião. Aqui no nosso país brasileiro tem religião para todas as modalidades. A mídia nos mostra as aberrações que acontecem dentro das religiões do nosso país brasileiro, hoje do século XXI, terceiro milênio. Tem muitas religiões do nosso país brasileiro que são como um castelo, e dentro deste castelo tem um rei dominando este castelo. E muita gente que são dominados por este rei são muito obedientes a este rei. Se o rei exigiu do seu povo que vendam tudo o que eles têm e tragam o dinheiro para o seu reino, o povo faz tudo para obedecer ao seu rei. Vendem até os pertences de casa e traz o dinheiro para o seu rei. Este reino que eu estou falando é um reino religioso, como era o reino de Nabucodonosor. Talvez o rei Nabucodonosor tivesse algum conhecimento das Escrituras Sagradas, mas como ele não acreditava no Deus das Escrituras Sagradas, as Escrituras Sagradas estavam ocultas para ele. Ele não compreendia nada das Escrituras Sagradas. Então o mesmo está acontecendo com o rei, que aconteceu com o rei Nabucodonosor, está acontecendo com muitos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, por não acreditarem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Deus oculta as Escrituras Sagradas para os tais. Estamos mostrando o lado oculto das Escrituras Sagradas para todas as religiões do século XXI, terceiro milênio. Não estamos dizendo que as Escrituras Sagradas estão ocultas somente para um grupo de religiosos do século XXI, hoje no terceiro milênio. Estamos dizendo que as Escrituras Sagradas estão ocultas para todas as religiões do globo terrestre, hoje no século XXI, terceiro milênio. E um dos países que as Escrituras Sagradas mais têm se ocultado hoje no século XXI é o nosso país brasileiro. Não tem outro país no globo terrestre que tenha mais liberdade de se fundar religião do que o nosso país brasileiro. Se estas religiões acreditassem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas, o nome de Deus não era blasfemado todos os dias dentro destas religiões aqui no nosso país brasileiro. Mas como as Escrituras Sagradas está oculta para mais de 90% das lideranças religiosas hoje no século XXI, o nome de Deus é blasfemado nas religiões do século XXI, terceiro milênio, todos os dias que se chama hoje. Deus contemplando dos céus as religiões da terra hoje no século XXI e desaprova mais de 90% das religiões do século XXI, terceiro milênio. Deus ocultou as Escrituras Sagradas para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI. No terceiro milênio, Deus não revela a sua santa palavra para quem blasfema da sua santa palavra aqui na terra. Deus só revela a sua santa palavra para quem crê e obedece às Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Quem tem valor dentro das religiões do século XXI é preceitos e mandamentos dos homens que lideram as religiões da terra hoje no século XXI, terceiro milênio. As Escrituras Sagradas perdeu a sua validade nas religiões do século XXI, terceiro milênio. Em mais de 90% das religiões do século XXI, as lideranças brincam de ser pastores, e esta brincadeira tem dado um grande prejuízo para Deus aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. O tamanho do prejuízo que as religiões têm dado para Deus é o tamanho do lucro que elas dão para as lideranças religiosas
hoje na terra do século XXI, terceiro milênio. Os líderes religiosos não param para pensar no valor que tem as escrituras sagradas para Deus aqui na terra. Diz um provérbio popular: quando nós oramos, falamos com Deus. Quando nós abrimos as escrituras sagradas, Deus fala conosco, sem sombra de dúvida e sem questionamento. É um provérbio muito bonito. Esse provérbio que quando nós abrimos a nossa boca para orar, nós estamos falando com Deus. E quando nós abrimos as escrituras sagradas, Deus fala conosco. É um privilégio muito grande para um homem aqui na terra, hoje no século XXI, Deus se comprazer e revelar as escrituras sagradas nos seus originais, assim como elas foram escritas. Se as escrituras sagradas foram inspiradas pelo Espírito de Cristo, somente o Espírito de Cristo pode revelar as escrituras sagradas nos seus originais, para quem acredita nela como inspiração divina. Quem não crê nas escrituras sagradas como inspiração divinas, elas continuam ocultas para os tais, porque os tais estão como aqueles discípulos de Emaús, de entendimentos fechados para que não entendessem as escrituras sagradas como inspiração divinas, como palavra de um Deus vivo e verdadeiro, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Continuamos mostrando o lado oculto das escrituras sagradas para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio. Os amados ouvintes talvez ainda não entenderam nada sobre o que estamos falando sobre as escrituras sagradas ocultas para as lideranças religiosas do século XXI, terceiro milênio, porque talvez você esteja com o mesmo espírito daqueles discípulos de Emaús, aquele mesmo espírito de incredulidade das lideranças religiosas do século XXI. Para terminar a nossa mensagem, nós vamos pedir que você abra a sua Bíblia, não importa a sua tradução, se é católica ou protestante, se é corrigida ou atualizada. Preste atenção, se você já ouviu o seu líder pregar na igreja as passagens bíblicas que nós vamos lhes indicar agora para você. O seu líder já pregou o capítulo 34, versículo 1 a 31 do livro de Ezequiel para vocês. Tem pregador que lê apenas um versículo para fazer uma pregação. Você já ouviu o seu líder pregar aquele versículo de Isaías 56:11? Você já ouviu o seu líder pregar aquele versículo de Jeremias 49:19? Você já ouviu o seu líder pregar em Jeremias 50, versículo 6, Jeremias 10:21, Jeremias 12:10, Jeremias 23:1-2, Jeremias 25:32 a 36? Você já ouviu o seu líder pregar em Zacarias 10:3, Zacarias 11:8? Pergunto para você, amado ouvinte, por que Deus estava enfadado daqueles pastores do tempo do profeta Zacarias? Será que Deus também não está enfadado com estes pastores do século XXI, terceiro milênio? Deus disse para o profeta que se enfadou dos pastores porque eles tinham se enfadado de Deus. Como Deus podia aprovar uns líderes religiosos que tinham se enfadado de Deus aqui na terra? Você já ouviu o seu líder pregar na igreja aqueles versículos de Mateus 6, 5 a 8? Sobre a oração em pé na igreja e nas praças públicas? Você já ouviu o seu líder pregar na igreja que orar em pé é hipocrisia e farisaísmo? Veja o lado oculto para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI das Escrituras Sagradas, que se encontra em Mateus 6, versículos 5 a 8, Lucas 18, 9 a 14. Esta oração de fariseus ainda é repetida hoje no século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% das igrejas do século XXI, no terceiro milênio, só oram em pé nas suas igrejas como os fariseus. O Senhor Jesus Cristo disse em João 13,15: porque eu vos dei um exemplo para que, assim como eu fiz, façais vocês também. Qual foi o exemplo da oração que o Senhor Jesus Cristo deu? O Senhor Jesus Cristo orava em pé ou de joelhos no pó da terra? Veja o lado oculto para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, no terceiro milênio. Veja Lucas 6,12, Lucas 22, 39 a 41. O Senhor Jesus Cristo não era hipócrita
como os fariseus, para ensinar uma coisa e praticar outra. Temos certeza absoluta que o Senhor Jesus Cristo nunca fez nenhuma oração em pé, em lugar nenhum aqui da face desta terra. Quando ele ia orar, ele dobrava os seus joelhos no pó da terra. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo não fazia nenhuma oração em pé? Porque o Senhor Jesus Cristo obedecia às Escrituras Sagradas. Veja o lado oculto para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, hoje no terceiro milênio. Isaías 45, 22 a 23. Deus fez um juramento que não pode ser revogado. Disse Deus: diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua jurará de nunca fazer nenhuma oração em pé em lugar nenhum aqui da face da terra. Como Daniel orava 3 vezes por dia na sua casa. Veja o lado oculto para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Veja Daniel 6,10. Não encontramos nas Escrituras Sagradas nenhum servo de Deus fazendo oração em pé em lugar nenhum da face da terra. Então, era por isso que o Senhor Jesus Cristo não fazia nenhuma oração em pé em lugar nenhum aqui da face da terra, porque ele temia a Deus, o seu Pai Celestial. O Senhor Jesus Cristo conhecia muito bem o que está escrito em Isaías 45, 22 e 23. O primeiro sinal de quem não teme a Deus e nem guarda os seus mandamentos é fazer orações em pé nas igrejas e nas praças públicas. Você já ouviu, meu amado ouvinte, o seu líder falar na igreja como Pedro orava e como Paulo orava a Deus? Veja o lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Atos 9,40, como Pedro orava a Deus. Atos 20, 36, Atos 21, 5, Romanos 14, 11, Efésios 3, 14 e 15, Filipenses 2, 10 a 16. Como Paulo orava a Deus. Quem ora em pé na igreja e diz que não é hipócrita, está chamando as Escrituras Sagradas de mentirosas. Porque quem disse que orar em pé é hipocrisia foi o próprio Jesus Cristo, em Mateus 6, 5 a 8. Orar em pé na igreja e ainda dizer que não é hipócrita, está chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Será que saiu alguma mentira da boca do Senhor Jesus Cristo quando ele esteve aqui nesta baixa terra? Veja o lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Veja João 14, 6. João 10 e 9. 1 Pedro 2, 1 a 22. Jamais saiu da boca do Senhor Jesus Cristo uma só palavra de engano. Ninguém tenha dúvida, quem desobedecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo aqui na terra já está condenado ao fogo do inferno. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 23 e 33. Serpente e raça de víboras, como vocês vão escapar do fogo do inferno? Como vocês vão escapar da condenação do inferno? Veja mais um lado oculto das Escrituras Sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Veja João, capítulo 12, versículo 44 a 50. Aqui o Senhor Jesus Cristo mostra que quem vai julgar no último dia é a palavra. Quem obedeceu a palavra aqui na terra, até o fim da sua vida terrena, não é condenado no último dia. Quem não obedeceu a palavra aqui na terra, enquanto teve chance, mas morreu na desobediência à palavra, já está condenado pela palavra no último dia. Quem julga é a palavra, quem condena é a palavra, quem salva é a palavra, quem justifica é a palavra. Quer ser justificado pela palavra no último dia? Então obedeça a palavra aqui na terra antes de chegar o último dia. O Senhor Jesus Cristo não tem nenhum prazer em ver toda esta gente religiosa condenada no último dia. Está na terra as Escrituras Sagradas, que os povos da terra obedeçam às Escrituras Sagradas todos os dias da sua vida terrena, antes de chegar o último dia. No último dia não vai adiantar se lamentar na presença da palavra, dizendo que fazia milagre no nome de Jesus, que expulsava os demônios no nome de Jesus, que conhecia as Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse. Conhecimento das Escrituras Sagradas sem prática não tem nenhum valor no último dia. O que tem valor no último dia é a prática das Escrituras Sagradas. Veja que o Senhor Jesus Cristo
está se aproximando. Para vir buscar as suas ovelhas para o seu aprisco. Veja o Senhor Jesus Cristo puxando as orelhas dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Veja mais um lado oculto das escrituras sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Mateus 7, 21 a 29, Lucas 13, 22 a 28, Mateus 25, 31 a 46. Não deixe para dar crédito às escrituras sagradas no último dia. O dia é hoje ao ouvir um porta-voz de Deus aqui na terra. Quem rejeitar um porta-voz de Deus aqui na terra está rejeitando a Deus aqui na terra. Quem ouvir um porta-voz de Deus aqui na terra está ouvindo a Deus aqui na terra. Veja mais umas passagens das escrituras sagradas que estão ocultas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Veja Mateus 10, 40 a 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20, Apocalipse 22, 16. Está aqui uma confirmação do Senhor Jesus Cristo, que está enviando o seu porta-voz no século XXI para mostrar o que em breve vai acontecer com os líderes religiosos e com os seus fiéis, por não darem crédito às escrituras sagradas como inspiração divinas e por não crer nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Deus tem ocultado as escrituras sagradas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Quem não quiser ser condenado no último dia pela palavra, obedeça a palavra hoje, ao ouvir a voz de um atalaia de Deus clamando aqui no deserto das religiões do século XXI, terceiro milênio. Amado ouvinte, peça para o seu líder religioso fazer uma leitura para você ouvir em Judas 1, 3 a 19, João 10, 1 a 16. Quem são os personagens que o Senhor Jesus Cristo e Judas estão falando para os ouvintes da palavra de Deus? Como é o nome dos falsos mestres profetizados por Judas na sua profecia, capítulo 1, versículo 3 a 19? Como o Senhor Jesus Cristo chamou os pastores dos fariseus? O Senhor Jesus Cristo não só os chamou os pastores fariseus de mercenários, mas os chamou de ladrões e salteadores. Temos ou não temos razão em dizer que as escrituras sagradas estão ocultas para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio? Qual é um pastor de uma igreja evangélica hoje no século XXI que concorda com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que realmente ele não é pastor, mas sim um mercenário? Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, que discordarem com as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10, 1 a 16, é porque as escrituras sagradas estão ocultas para os tais. Estamos encerrando a nossa mensagem, mostrando para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, o lado oculto das escrituras sagradas. As escrituras sagradas estão ocultas para mais de 90% das lideranças religiosas do século XXI e para os seus fiéis. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. É o conselho revelado dos céus para as lideranças religiosas da terra hoje do século XXI, terceiro milênio. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. E os anjos no céu dizem amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? A palavra amém diz que está de acordo com tudo que esta mensagem falou para vocês. Amém? Quer dizer, assim seja. Então, assim seja, que esta mensagem possa chegar até os confins da terra para todos ouvirem o que precisam fazer antes da volta do Senhor Jesus Cristo, que é crer nas escrituras sagradas como inspiração divinas. Então, mais uma vez eu digo, este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém mais uma vez. E toda a igreja de Deus na terra diga amém. Enquanto os jovens se alistam para a guerra, os países que confiam no fuzil, os jovens salvos empunhando suas bíblias, anunciam o evangelho ao Brasil. Em momentos de angústia e desespero, a ciência ganha espaço sideral.
as nações se defrontando cada dia na disputa da corrida espacial. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. As estações estão mudando os seus climas, no inverno está fazendo calor, e na época de chuva temos seca. Eis a fome, eis a guerra, eis a dor. Ninguém mais se compreende neste mundo. Só se fala em batalha nuclear, só se fala em política e dinheiro. A que ponto a humanidade quer chegar? Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Terremotos abalando o mundo inteiro, aviões estão chocando em pleno ar. O terror já tomou conta deste mundo, o comunismo já começa a dominar. Pais contra filhos, irmãos contra irmãos, sinais no céu e na terra o que se vê. Levantemos nossos olhos para o alto, nosso Cristo logo vai aparecer. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem. Levantai os olhos para o além, os sinais confirmam, Jesus vem.